Tua palavra é luz no meu caminho. Amados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez em ao teu encontro nesta segunda-feira, primeira semana do tempo comum. Te convido a começar seu dia voltando sua atenção, o seu olhar para dentro de você mesmo, ressignificando o teu eu interior, dando sentido a cada movimento do teu interior. Só é possível perceber o que acontece no nosso mundo interior quando estamos agindo de modo consciente, quando a consciência está em ação em nós. A consciência nos faz perceber cada movimento, cada acontecimento dentro de nós. Por isso, inspire e sinta dentro de você esta presença, este movimento sagrado, Deus que te abençoa, Deus que se movimenta dentro de ti. Mais uma vez, inspira e acolha este movimento sagrado, esta presença de Deus em ti, dizendo: obrigado, Senhor. Meditemos mais uma vez o texto do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, retomamos o chamado tempo comum na igreja, a primeira semana. Tempo comum que é constituído de 34 semanas, com alguns intervalos que irão acontecer com o tempo da quaresma, o tempo pascal. Depois retornamos novamente ao tempo comum. Neste tempo comum, ele é caracterizado pela vida, o ministério público de Jesus, a missão pública do Mestre. E esta missão começa com todo afinco no Evangelho de hoje. E é interessante como Jesus dá os primeiros passos. O texto coloca Jesus ali depois da prisão de João Batista, que Jesus agora se vê na obrigação, digamos assim, de assumir o poste, de fato viver intensamente aquilo que o Pai o mandou fazer. E Jesus vem aqui neste Evangelho com duas ideias ou dois convites muito claros. O primeiro é: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Ou seja, é agora o tempo de conversão.
É agora o tempo de mudança. É agora o momento da decisão, porque o Filho de Deus já é uma realidade. A segunda coisa que Jesus traz nesta iniciativa, início da sua vida pública, é convertei-vos e credes no Evangelho. Ou seja, como é que eu vou viver esta presença? O tempo, o reino de Deus está próximo. A partir desta conversão que deve se dar nesta adesão ao Evangelho. O Evangelho que é o próprio Deus, o próprio Jesus. Aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai testemunhar, é obra deste convite que ele quer que todos nós vivamos. Depois, ele segue agora, indo em busca de pessoas para se unir a ele e juntos fazerem acontecer esta proximidade do reino, juntos fazerem acontecer esta presença de Jesus no meio do povo, esta conversão ao Evangelho. Por isso, ele saindo à beira do mar da Galileia, ele vai encontrar Simão e seu irmão André. E ali Jesus é ele que vê, é ele que avista estes. E é ele também quem os chama. Ele vê e depois chama-os. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Simão e André estavam trabalhando, fazendo aquilo que sabiam fazer, e Jesus retira daquilo que fazem para separá-los e depois prepará-los e em seguida enviá-los em missão. Jesus então vê, chama-os e estes, ao ouvir o chamado de Jesus, a proposta do Mestre, não contam outra, deixam tudo imediatamente e seguem Jesus. Ou seja, a proposta de Jesus parece muito clara, não deixa dúvida a estes que ouvem, pois imediatamente eles deixam o que estão fazendo e passam a segui-lo. A segunda dupla não é diferente, faz a mesma coisa. Jesus vê, chama-os e eles deixam seu pai com seus empregados, no caso Tiago e João, e seguem Jesus. Ou seja, segui-lo é uma decisão pessoal e esta decisão ela é imediata. Não espera, não dá tempo para pensar. É agora o tempo do seguimento. Amados e amadas, Jesus continua a nos chamar, continua a nos ver, a se aproximar de nós e lançar o convite: segue-me. É preciso que estejamos atentos para ouvir a voz do Mestre e para, assim como Tiago e João, como Simão e André, seguir imediatamente os passos do Mestre. A messe é grande, poucos são os operários. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.